Hoje eu quero começar esse episódio agradecendo de verdade. Hoje tive a alegria de participar do programa Chega Mais, na afiliada da SBT aqui na região, TH+, e foi muito especial poder levar o Alma Flow para a TV, falar de corpo, de consciência, de sistema nervoso, de presença, e sentir o carinho, o retorno dos meus alunos, das pessoas que assistiram, que mandaram mensagem, que compartilharam. Para quem não viu, o programa está disponível no YouTube. Foi muito bonito sentir essa troca. Mais do que aparecer na TV, o que mais me tocou foi ver a comunidade acompanhando, vibrando junto, se sentindo parte. Isso para mim é o que dá sentido. Eu também quero agradecer a quem está chegando agora no podcast, a quem compartilha, comenta, indica para alguém. Eu não trabalho com grandes estratégias de marketing, não tenho uma empresa por trás, não foco no crescimento artificial. Tudo aqui é de forma orgânica, cresce de forma orgânica, e crescer dessa forma hoje, na era de algoritmos, números, métricas e comparação, é quase um ato de fé, né? Eu escolhi qualidade, não quantidade, escolho sempre a verdade, não a performance, e pessoas que se reconhecem, que se sentem tocadas, que sentem coerência no que eu falo e no que eu vivo, fazem parte de todo esse movimento. E talvez por isso, nos últimos dias, o meu algoritmo, e talvez o seu também, foi inundado pelo mesmo tema, e é isso que eu vou iniciar aqui o assunto. O tema do cancelamento, a exposição, a incoerência que aparece quando uma pessoa é colocada sob os holofotes. Muita gente essa semana falando sobre uma participante do Big Brother Brasil, Aline Campos, muita gente criticando ou julgando, ou algumas pessoas com decepções, ou até projeções. E quando algo assim explode coletivamente, eu sempre sinto que não é sobre aquela pessoa. Aquilo ali é um espelho. Então, quando alguém é colocado numa vitrine tão grande, a luz e a sombra ficam visíveis. E isso nos convida a olhar para uma pergunta muito mais íntima. Quando a vida te coloca sob pressão, você vive o que você ensina ou o que você estuda? Quando você é contrariado, rejeitado, desafiado, você age a partir da consciência que você diz ter? Quando o discurso é bonito, mas a emoção aperta, você continua coerente? Porque a coerência não é o que a gente fala quando está tudo bem. A coerência é o que emerge quando o sistema nervoso é testado, quando o ego é cutucado, quando a imagem balança, quando o controle cai. E é sobre isso que eu quero conversar hoje, não sobre cancelar pessoas, mas sobre usar esses fenômenos como aprendizado de alma. Como que transformar o que a gente vê lá fora num espelho de dentro? Como sair da reação, do julgamento, da comparação e entrar na pergunta essencial? Você está vivendo a partir do medo e da necessidade de aprovação? Ou a partir da sua verdade, da sua consciência, da sua conexão? Esse episódio é um convite à coerência. Não à perfeição, mas à integridade. A ser a mesma pessoa na luz e na sombra, na visibilidade e no anonimato, no aplauso e no silêncio, porque no fim o caminho espiritual não é sobre parecer desperto, é sobre sustentar a consciência quando a vida aperta. Algumas pessoas, eu até ouvi essa semana uma terapeuta falando, a pessoa que vai pro ego espiritual, e na verdade eu nem sei se ela estava no ego espiritual, tá? De novo, eu não tô falando aqui para o tema não é a pessoa, o tema é a repercussão, né? A discussão que trouxe sobre tudo isso. Mas despertar do despertar. Então, às vezes você teve um despertar espiritual, independente de onde foi, porque não é só no movimento New Age que isso acontece, uma pessoa que, se converte a qualquer religião, começa a querer falar daquilo o tempo todo, todo mundo passa por um momento desse na vida, mas a pessoa ainda agora, depois que a pessoa passa por esse processo, a pessoa precisa passar para o despertar do despertar, entendeu? Como que eu vou integrar agora tudo que eu aprendi e estou aqui admirada, deslumbrada e vivendo isso aqui no meu mundo, como que eu consigo levar isso para o mundo de fora, né, ao meu redor, no coletivo que não está dentro da minha bolha?
Antes de continuar, se você está ouvindo hoje esse podcast, eu quero aproveitar para te fazer esse convite especial, né? Que amanhã, sábado, dia 24, vai acontecer a minha prática de yoga 10 horas da manhã no Vale Sul, no Espaço Gourmet, ali perto da garagem G, ali onde fica o boliche. E vai ser uma experiência linda, com várias parcerias incríveis. A Live vai emprestar tapetinho para quem não tiver. A Enébora vai estar lá com uma degustação, uma experiência com protetor solar importado para todo mundo testar. Vai ter exposição de óculos, clima de bem-estar, movimento, uma verdadeira celebração do corpo e da presença. Para quem for, te espero lá. Vou amar encontrar vocês às 10 horas da manhã. A prática é gratuita. Enfim, trazendo isso de volta para o tema de hoje. No fim das contas, o caminho espiritual não é sobre parecer desperto, né? É sobre sustentar a consciência quando a vida está apertando. E isso é difícil, eu sei que é um processo muito desafiador, ainda mais quando a gente olha para a realidade do corpo, né? Principalmente as mulheres. Imagina, somos cíclicas, somos hormonais, somos emocionais. Então, uma mulher em TPM não reage igual uma mulher no período ovulatório. Uma pessoa privada de sono, independente de ser homem ou mulher, não acessa o mesmo nível de presença. Ou uma pessoa que está em abstinência emocional, química ou até espiritual fica mais irritável, mais reativo. Então, tem gente que entra no caminho espiritual usando muitas ferramentas, né? Rapé, medicinas, enfim, vários tipos de artifícios ali naturais, mas ainda assim que te altera a consciência, né? Ou ao mesmo tempo você está sempre imerso em retiros, em estados expandidos, mas a verdadeira prova é quando não tem nada disso, quando não tem ritual, não tem tambor, quando não tem expansão, quando não tem fuga, só a vida crua, a vida real oficial do jeito que é ali, matéria. Daí vem o desafio. Como que você age quando o seu sistema nervoso está sobrecarregado? Ou quando algo dá errado? Ou quando o controle escapa? Eu vivi isso também essa semana, tá? Um problema com o carro que eu tive, estava no horário apertado, aquela correria, e eu consegui me segurar com quem estava fisicamente perto de mim, o que estava acontecendo na situação, eu estava bem, mas eu acabei descarregando no telefone com uma pessoa que eu amo. Então, é humano, isso é sombra, isso é real. Não é sobre se culpar, é sobre se observar aonde eu perco presença. É na intimidade? É com tal tipo de pessoa? Onde que você reage em vez de responder? Quais são as situações? Com quais pessoas? Então, na Cabala se fala muito do orar e vigiar. Não no sentido religioso, mas no sentido de estar consciente do próprio estado interno o tempo todo. E isso conversa muito com o yoga, até com o desenho humano. No yoga, a gente aprende a respirar dentro da postura difícil, a sustentar o desconforto sem colapsar, a não fugir da intensidade. Mas o verdadeiro yoga começa quando você sai do tapete. É quando você recebe uma mensagem que te ativa e em vez de você reagir, você respira. Ou alguém te frustra e você observa o corpo antes de responder. Um medo é tocado e você escolhe a presença em vez de defesa. Isso que é levar o yoga para a vida. E no desenho humano, quando eu falo muito de você estudar a sua aura, saber como você funciona, cada pessoa tem um sistema nervoso diferente, uma forma diferente de tomar decisão, de processar a emoção, de lidar com pressão. Então, coerência também é respeitar o próprio ritmo interno, o próprio timing, a própria autoridade. Eu vejo isso o tempo todo com mentorados, as pessoas super conscientes já, amorosas, espirituais, mas que quando o corpo está em sobrecarga, quando a criança interna está ativada, quando o medo toca, entram em reação. E aí vem a pergunta que amarra tudo. Você só acessa a sua consciência quando tudo está em paz? E você consegue lembrar de quem você é quando a vida está te testando? Isso é o yoga fora do tapete, é a espiritualidade fora do altar, fora dos tambores, dos retiros, do namastê e tudo mais, né? Naquela egrégora toda.
Isso é a coerência fora do discurso. É aí que o caminho começa de verdade. Muitas vezes, a gente fica tão fixado em como as coisas deveriam ser, como uma empresa deveria nos tratar, ou como um relacionamento deveria funcionar, como um resultado deveria acontecer, que a gente se perde por dentro. O corpo ele entra em alerta, a mente ela começa a girar, a ansiedade sobe, a gente fica consumido por uma única situação, tentando forçar uma solução. E eu te pergunto agora com muita verdade, onde na sua vida você está consumido por algo? Um desafio de saúde, relacionamento, problema financeiro, um bloqueio de trabalho, algo que você pensa o dia inteiro, tenta resolver de todas as formas e não flui. Na Cabala isso é explicado como o ponto onde estamos operando a partir do nosso tikkun, que é o processo de correção de alma, da nossa ferida raiz, do nosso medo base. Essa semana eu fiz vários testes aqui, a gente fez tipo quiz, sabe, de revistinha, assim, foi muito legal com os mentorados para eles encontrarem a ferida de alma. E é impressionante, a maioria dos mentorados vieram com aquela exposição, né? Mas ninguém sabe quem é. Não todos, mas muitos vieram com a ferida do controle. Alguns vieram com a autoestima. E, enfim, tem várias, né? Tem ferida de abandono, de ferida do controle, tem a ferida de rejeição, tem a ferida da autoestima baixa. Então, assim, vieram vários, assim, mas o controle foi, eu acho que o que ganhou dessa vez. E é isso, medo de abandono, medo de não ser suficiente, medo de perder controle, medo de não ser visto, medo de escassez. E quando a gente age a partir do medo, tudo vira reação. Ou eu faço para evitar dor, ou eu faço para buscar o prazer. E enquanto você está nesses dois polos, você não está em presença. Você está em sobrevivência. De novo, quando você age a partir do medo, tudo vira reação. Ou você faz para evitar dor, ou você faz para buscar prazer. E enquanto você está nesses dois polos, você não está em presença, você está em sobrevivência. No yoga, isso aparece claramente no corpo. Pensa numa postura desafiadora. Você entra, cada um tem uma, né? Pensa aí se você pratica yoga, ainda mais se você é meu aluno, qual que é a postura que para você é um desafio. Você entra, o desconforto vem, o corpo quer sair, o impulso é: isso é dor, eu preciso evitar. Ou então, se eu aguentar mais um pouco, eu vou provar que eu sou boa, que eu consigo, vou ter prazer, validação. Mas o verdadeiro yoga começa quando você muda a perspectiva. Quando você para de lutar contra a postura e para de usá-la para alimentar o ego e simplesmente respira dentro dela, aonde você está. A postura não muda, mas você muda. E quando você muda, tudo muda. E é isso que os sábios chamam de criar um recipiente para o milagre. Não é forçar a realidade a se transformar. É transformar o lugar interno de onde você está olhando para a realidade. Quando você muda a perspectiva, você muda o desejo. E quando o desejo muda, a vida responde. Então, em vez de como eu evito essa dor ou como eu garanto esse prazer, a pergunta vira: o que a vida quer te ensinar aqui? Como que você pode se alinhar com algo maior do que o seu medo? E esse é o estado que a Cabala chama de inspiração divina. Não é mais o ego tentando controlar, é a alma permitindo ser guiada. E no yoga, fora do tapete, isso se traduz assim: você para de sufocar uma situação tentando resolver à força. Você regula o corpo primeiro, você muda a respiração, você muda o estado interno, você cria espaço e, de repente, a mesma situação que estava travada começa a se mover. Uma conversa acontece, uma resposta vem, uma oportunidade surge, uma clareza aparece. Não porque você forçou, mas porque você saiu da reação e entrou na presença. O milagre, muitas vezes, não é o evento em si,
É a mudança de consciência que permite que o evento aconteça. É quando você deixa de viver só para evitar dor ou buscar prazer e começa a viver para estar alinhado com a sua alma. E aí, como no yoga, você percebe, não é sobre controlar a postura aqui, é sobre habitar o corpo com consciência. Não é sobre controlar a vida, é sobre habitar a experiência com presença. É nesse espaço que a coerência nasce. E é nesse espaço que o milagre encontra lugar para entrar. Na vida, a gente vive assim. Quando algo que a gente deseja parece estar prestes a acontecer, um relacionamento, um contrato, uma oportunidade, um reconhecimento, o coração se enche de expectativa e felicidade. Quando parece que vai ser tirado, vem a ansiedade, o medo, a sensação de perda e sem perceber, você vai entregando o poder da sua paz para fora. Se essa pessoa fica comigo, eu fico bem. Se esse trabalho der certo, eu fico bem. Se eu ganhar esse dinheiro, eu fico bem. Se eu me casar, tiver filhos, construir tal a vida que eu quero, eu fico bem. E aí a vida vira uma montanha russa. Quando dá certo, é aquela euforia. Quando ameaça dar errado, vira aquele desespero. Mas imagina como seria viver de um outro lugar. Imagina ser a mesma pessoa quando tudo flui e quando tudo trava. Isso é assim, gente, olha, a Cabala é incrível, né? Por isso que eu trago tanto isso para as práticas de yoga. Porque é esse o estado, parece uma utopia, né? Não, impossível, mas é treinar a forma de pensar. A vida vai te mandar um monte de desafios, sempre. Mesmo você aprendendo, estudando, tentando colocar na prática, às vezes é fácil, às vezes não é. Como que você consegue se fortalecer e ser a mesma pessoa? Se sentir forte, mesmo quando algo é tirado de você. Ou imagina conseguir aproveitar os presentes sem se tornar dependente deles. Imagina você desfrutar do mundo sem perder a sua essência nele. Porque quando a gente coloca a nossa felicidade em algo externo, aí já era. Esse algo vira um refém emocional. Ele passa a decidir se o nosso dia é bom ou ruim. Isso acontece muito com mulheres que estão apaixonadas. Homens também, né? Mas falo porque eu trabalho muito mais com o campo feminino. Tenho muitos homens que trabalham também, que eu faço trabalhos, mentorias e tudo mais, mas eu faço muitos círculos de mulheres, né? Tem um resgate feminino que a gente trabalha mais esse resgate da energia feminina e eu vejo que a maioria ali é isso. Quando tá apaixonada, para tudo. Para de fazer tudo e só foca esperando a mensagem daquele rapaz, né? A pessoa tá apaixonada e tudo mais. Então a pessoa ela é o foco da sua vida, né? Então você vira uma refém emocional da sua paixão, né? Então voltando, quando você coloca a sua felicidade em algo externo, se a sua semana é leve ou pesada, se a sua autoestima sobe ou desaba, a dor que você sente hoje em alguma área da sua vida normalmente revela exatamente isso. O lugar aonde você depositou o poder da sua felicidade. Talvez seja num relacionamento, talvez seja num filho seu. Tem muitas mães, o filho começa a sair de casa, daí a mãe começa a ter problema. Vai no ninho vazio, né, que acontece, o ninho vazio, mas aí começa a ter mais conflito. Já vi muito isso. Ou talvez seja no dinheiro, né? Tem dinheiro, tem felicidade. E é principalmente agora em janeiro, que a gente está na energia de Chovavin, que eu falei para vocês, né, que é esse teste que pega bem na nossa coluna de Yesod, que é a energia vital, sexual e criativa, o dinheiro fica ali, né? Chakra sacral. Toda forma como a gente envolve com dinheiro tem a ver com a nossa energia vital. Então, eu acredito que em janeiro, a gente sabe, né? Vem várias contas do início do ano para pagar e a galera foi viajar e não se organizou. Tá todo mundo colocando o dinheiro como poder
Depositar o poder na felicidade, ter dinheiro ou não ter dinheiro. Ou talvez seja na imagem, no sucesso, na aprovação. E daí vem a pergunta: essa situação precisa dar certo para você ser feliz? Se a resposta for sim, aí mora o apego. Aí mora o medo. Aí mora a reatividade. E mesmo quando você realiza esses sonhos, novos medos surgem. Daí vem o quê? Quero muito ter dinheiro, não sei o que. Daí a pessoa tem dinheiro. Ou a pessoa não está passando por nenhuma questão de dinheiro agora. Mas a pessoa provavelmente está no medo do quê? Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de não corresponder, medo de que o outro mude, medo de que a vida não seja como imaginava. Por isso, os sábios dizem que a verdadeira liberdade nasce quando a nossa paz não depende mais do que acontece ou deixa de acontecer fora. E é aqui que entra essa consciência de um plano maior, de um reino que nos guia, que sustenta, que organiza o que não conseguimos controlar. Então, na Cabala, chamamos isso de luz do Criador, né? A árvore da vida. Um campo de inteligência, amor e ordem que existe mesmo quando o mundo parece caótico. Quando você começa a reconhecer que esse plano existe e deseja se conectar com ele, o que acontece? Algo muda dentro de você. Você deixa de buscar a solução apenas nas pessoas, nas redes, nas respostas externas e você passa a perguntar primeiro: o que a vida quer me mostrar? De onde vem a orientação mais elevada para esse momento? Não significa deixar de buscar ajuda, terapia, mentorias, conhecimento, mas significa mudar a fonte de onde vem a sua segurança. Quando a segurança vem da alma, você pode ouvir qualquer orientação sem se perder. O que é isso? Você está numa questão, você se conecta com o divino, você para dentro da sua casa, onde você estiver, dentro do seu carro, respira, faz uma oração, conversa no silêncio, sem chat GPT. Conversa com Deus, que seja em voz alta, como se você estivesse conversando com um amigo. Você entra nessa coerência da sua alma e daí sim você pode procurar terapeutas ou inteligência artificial, o que você quiser para ouvir qualquer orientação. Quando a segurança vem do ego, você se agarra a qualquer promessa de controle. Então, a verdadeira coerência espiritual não é ter respostas prontas, é ter um centro interno que não se desorganiza quando a vida muda. É viver com a sensação de existe algo maior me guiando. Mesmo que eu não entenda nada agora, eu confio. Mesmo que doa, eu respiro. Mesmo que eu me perca, eu não me perco dentro de mim. É assim que a paz deixa de ser circunstancial e começa a ser um estado de coerência e de consciência. Existe uma coisa que eu vejo se repetir o tempo todo nas minhas mentorias, que é as pessoas chegam dizendo assim: ai, pá, me ajuda a resolver isso, me dá uma direção, me diz o que eu faço. E eu sempre sinto que antes de qualquer técnica, antes de qualquer mapa, antes de qualquer ferramenta, existe uma pergunta que vem primeiro. Você já se conectou com a fonte que realmente organiza tudo? Porque é como eletricidade. Ela está ali, invisível, presente, pronta para iluminar, mas se você não liga o fio da tomada, a lâmpada vai continuar apagada. E não é castigo, não é punição, é só uma desconexão. E eu vejo isso em pessoas com questões até de relacionamento. A pessoa quer que o outro mude, que a relação se resolva, que o amor flua, mas está completamente desconectada da própria alma, do próprio centro. Quer luz no quarto, mas não ligou o fio. Vejo isso em pessoas com questões financeiras, elas correm atrás de cursos, estratégias, investimentos, gurus, mas por dentro estão em medo, escassez, desespero, querem abundância, mas estão vibrando sobrevivência. Ou pessoas com desafio no corpo, né? Hormônio desregulado, ansiedade, exaustão, dor. Procura 1000 protocolos, 1000 dietas, 1000 tratamentos. Mas o sistema nervoso está em guerra. O coração está em medo, a alma está desconectada. E aí eu sempre digo, antes de perguntar o que fazer, pergunte de onde eu estou me guiando. Porque quando você se conecta com a luz, com essa inteligência maior, com esse campo de consciência, com o Criador, com a fonte, o nome que você quiser dar, algo muda dentro, muda no eixo interno.
Eu já vi mentoradas que estavam assim, em ciclos repetidos de abandono, de relações tóxicas, de autossabotagem. E quando elas pararam de pedir respostas para fora e começaram a pedir alinhamento para dentro, as escolhas mudaram. As pessoas que entraram na vida delas mudaram. A forma como elas se posicionaram mudou. Eu já vi pessoas em crise profissional, perdida, desmotivada, com medo de errar. E quando pararam de buscar validação externa e começaram a perguntar: Luz, Deus, Pachamama, Criador, o que você quer que eu aprenda aqui? A clareza veio. Não em forma de milagre cinematográfico, não é isso, mas em forma de paz interna que orienta o próximo passo. Conectar com a luz não é fugir da vida, é mudar a fonte de onde você tira as suas decisões. E isso só vem na prática de silêncio. É prática de silêncio, gente. Como que você se conecta com a luz? No silêncio. Busquem todos os dias ter um momento do seu dia que você fica em silêncio. Silêncio, silêncio. Então, assim, não é caminhar ouvindo podcast, é caminhar em silêncio, em algum momento. Ou, eu tô dirigindo, deixa eu dirigir um pouco em silêncio, ao invés de, é bom ouvir música, levar a vibração, tudo bem, mas qual é o momento que você consegue ter esse silêncio? Será que é enquanto você está dirigindo? Ou se realmente conseguir o silêncio dentro de um espaço fechado ou na natureza, onde não tem nada que tire você, né, que interrompa você desse silêncio. É aí a prática da certeza. Certeza quando algo dá errado, certeza quando o corpo adoece, certeza quando o relacionamento termina, certeza quando o dinheiro aperta, quando cai o plano. Não a certeza de que vai ser confortável, mas a certeza de que está a serviço da alma. E eu digo isso nas mentorias. A coerência espiritual não é você ficar zen quando tudo está lindo. É você conseguir respirar e dizer, eu confio quando tudo parece fora do lugar. E tem um terceiro ponto que eu trabalho muito com quem caminha comigo, agir como a luz. Se a luz é uma força que dá, compartilha, então a pergunta em momentos de crise não é só como eu saio dessa dor, mas como eu posso gerar luz mesmo aqui. Como que eu consigo gerar luz aqui? Às vezes isso é ajudar alguém mesmo estando cansada. Sorrir mesmo estando insegura. Servir mesmo estando em processo. Criar mesmo estando com medo. Quanto mais você vira uma fonte, menos você vira refém. E isso muda tudo. A sua energia muda, a sua atratividade muda, a sua presença muda, o seu campo muda. Não porque você se tornou perfeita, mas porque você se tornou coerente, conectada, enraizada, alinhada. É assim que a espiritualidade deixa de ser um conceito e vira embodiment, vira corpo, escolha, uma postura diante da vida. E tem uma coisa muito importante aqui, a riqueza, sucesso, beleza, reconhecimento, nada disso por si só é o que torna alguém verdadeiramente atraente. O que torna uma pessoa atraente é o que ela faz com aquilo que tem. No yoga isso é muito claro. Não é a postura mais avançada que revela o nível de consciência de uma pessoa. É a qualidade de presença. É a energia que a pessoa emana quando entra na sala. E se ela gera expansão ou contração. É isso que torna uma pessoa atraente ou não. Uma pessoa pode ter tudo. Dinheiro, poder, status, conhecimento, mas se ela usa tudo isso apenas para inflar o ego dela, ou para se proteger, para se comparar, para se sentir acima, ela vira um buraco negro energético. Ela consome, mas ela não irradia, ela drena, mas não nutre. E o corpo sente, o campo sente, as pessoas ao redor sentem. Agora, uma pessoa que transforma o que tem em serviço, em criação, em cuidado, em inspiração, essa pessoa ela vira luz. Ela aquece, ela calma, ela organiza o ambiente só de estar presente. Às vezes ela nem abriu a boca. Isso também vale para a nossa história emocional.
Quando alguém vive preso ao passado, ai, fizeram isso comigo, ai, me traíram, me abandonaram, tiraram algo de mim. Essa pessoa ela fica congelada energeticamente naquele ponto. No yoga é como manter o corpo em contração crônica. Um músculo que nunca relaxa, perde fluxo, perde vitalidade, perde vida. Ficar remoendo o passado é manter o sistema nervoso em estado de defesa. E um corpo em defesa não acessa estados elevados de consciência. Ela só tenta sobreviver. Às vezes, precisamos falar do passado para curar, para elaborar, para ensinar, mas o termômetro é sempre a vibração. Quando você fala disso, a sua energia expande ou encolhe? Você sente mais vida ou mais peso? Espiritualmente, o portal do milagre não se abre quando a gente está fixado na ferida. Ele se abre quando a gente muda o eixo da atenção. E é aqui que entra a tríade que costura tudo. Saber que existe um campo maior que nos guia. No yoga, a gente chama de consciência, na cabala luz do Criador, na fisiologia de coerência neurocardíaca. A gente está falando muito da coerência cardíaca, que é a mesma coisa. O nome muda. O princípio é o mesmo. Existe uma inteligência organizadora. Ter certeza mesmo no desconforto, assim como uma postura intensa. O corpo está tremendo, a mente quer sair, mas você respira e fica. Não porque é confortável, mas porque você confia no processo. Agir como a própria luz, e isso no cotidiano é muito simples e muito desafiador ao mesmo tempo. Quando você está muito consumido por um problema seu, e escolhe ouvir alguém, isso é ser como a luz. Quando você está preocupado com dinheiro, mas escolhe ajudar alguém. Quando você está com medo no amor, mas escolhe amar mesmo assim. É como no tapetinho, quando você sai do colapso e entra no alongamento consciente. O fluxo ele volta, a energia circula, a dor se dissolve. Eu vejo isso o tempo todo. Pessoas que, quando param de sufocar o próprio problema e começam a gerar valor em um outro lugar da vida, o nó que estava travado começa a se soltar. É contraintuitivo para o ego, mas é absolutamente lógico para a alma. No fundo, o yoga ensina isso todos os dias. Respira onde dói. Leva a respiração, leva a prana onde está rígido. Relaxa onde você quer controlar. Expande onde você quer se fechar. Oferece presença onde você quer se defender. É assim que a gente deixa de ser consumidor de energia e vira um canal de energia. É assim que a gente deixa de viver como vítima da história e passa a viver como fonte de consciência. É assim que a coerência sai do discurso e vira campo. E quando você vive assim, a vida começa a responder não por esforço, mas por ressonância. Quero encerrar esse episódio te lembrando de algo muito profundo. Às vezes alguém te machuca, alguém te rejeita, alguém não consegue te ver, te acolher, te amar como você merece. Mas a verdade é que na raiz essa pessoa também está ferida. E quando você se alinha com a luz, quando você muda o seu estado interno, quando você sai da reação e entra na consciência, algo acontece no campo. Um dia, essa pessoa acorda diferente, com o coração mais macio, menos defesa, com menos defesa, né? Com mais verdade. E ela sente amor por você. Ela sente perdão, ela sente reconexão. Não porque você a convenceu, mas porque você mudou algo dentro de você. E quando você muda, o campo inteiro ao seu redor responde. É assim que os milagres acontecem, não é pelo controle, é pela coerência. Se você está buscando amor, eu quero te dizer, não tenha medo. Existe uma alma que ressoa com a sua. Existe um encontro que não vai te perder. Existe uma história que não vai te ultrapassar. E quanto mais você tenta forçar, procurar, se apegar, se comparar, se angustiar, mais essa realidade se afasta. O amor ele se manifesta quando você se sente inteiro no agora. Quando você para de buscar alguém para te completar e começa a viver como quem já é completo. Talvez a pessoa que está hoje na sua vida seja sua alma gêmea, mas essa frequência ainda talvez esteja encoberta, porque antes de ativar o amor no outro, na outra pessoa, a vida pede que você ative o amor dentro de você, quando você se sente pleno, se honra,
Se trata como sagrado, o campo se organiza. Então não tenha medo do futuro, não se encolha diante do ruído, não viva refém da opinião, da comparação, do algoritmo. Se eleve para essa árvore da vida dentro de você, para esse lugar de conexão, de certeza, de presença. E é exatamente isso que eu faço no meu trabalho, no Alma Flow, no movimento, né? Na mentoria, nas práticas, nos encontros. Eu não ensino técnica, eu ensino presença. Eu não estou vendendo aqui nenhuma fórmula, eu sustento o campo. Um campo onde você aprende a regular seu sistema nervoso, a escutar sua intuição, curar padrões, reprogramar sua relação com amor, dinheiro, propósito, viver coerência entre o corpo, alma e escolhas. Enfim, meus amores, é muita coisa, né? Muita coisa maravilhosa para compartilhar, sempre dá para melhorar aqui. Se esse episódio tocou você, se você sentiu que é hora de alinhar discurso e vida, se você quer caminhar com mais consciência, mais verdade, mais paz, eu te convido a caminhar comigo, procurar o Alma Flow, conhecer as mentorias, participar das práticas, entrar nesse campo. Agradeço profundamente você que chegou até aqui, que escuta, que compartilha, você que sente, você que faz parte dessa comunidade que cresce não por números, mas por ressonância. A sua alma é única, a sua vida não é aleatória, tudo que você está vivendo está te preparando para o destino mais bonito possível. Você terá tudo, mas antes, sinta que já tem. Sinta agora, porque quando a alma reconhece a plenitude, a vida responde. Gratidão por estarem aqui, por caminhar comigo, junto comigo, e a gente se vê no próximo episódio.